No vosso atalaia tem uma citação que marcou a minha vida. É de um grande homem de Deus, John Wesley, que foi usado um grande avivamento há uns anos atrás. E diz assim: fica em fogo para Deus, e os homens vão vir para ver-te em chamas. Se nós estamos em fogo para Deus, as pessoas todas à nossa volta vão querer ver o que é que se passa. Qual é que é a diferença? O que é que se passa com essa pessoa? Porquê que se está a passar? E este homem foi usado tão poderosamente pela mão de Deus, e porque ele estava em fogo para Deus. Largou tudo aos pés de Deus. Em que nestes tempos em que nós estamos a viver, não foi por acaso que nós falamos tanto, cantamos tanto acerca de Jesus hoje, e eu acredito que nós vamos ver mais e mais este foco em Jesus. Porque quanto mais próximo nós chegamos ao casamento, mais desejoso são os noivos de celebrar o casamento. E que nós somos a noiva de Cristo, a igreja. E quanto mais próximo é o casamento entre o noivo e a noiva, mais este ardor, a fogo vai arder nos nossos corações. E nós vamos estar mais e mais focados em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Quando nós pensamos no fogo de Deus, o fogo de Deus é uma manifestação do Espírito Santo. Como Ele manifestou na pomba, veio do céu sobre a cabeça de Jesus, quando Jesus levantou das águas, depois do seu batismo nas águas, como o vento, como as águas do rio de Deus, mas o fogo é uma outra manifestação do Espírito Santo. Quando nós pensamos neste fogo, este fogo vai nos encaminhar sempre, não para somente estarmos em fogo, mas vai caminhar-nos para Jesus. A obra do Espírito Santo é essa, para revelar Jesus. O Espírito Santo foi deixado aqui na terra, depois de ascensão de Jesus para os céus, e vou deixar convosco o meu Espírito, para guiar em todo o caminho da verdade, para explicar o caminho da verdade é Jesus. Para explicar Jesus, para revelar Jesus, para confortar o vosso coração, mas para revelar Jesus. Por isso que quando nós estamos a falar do fogo de Deus, manifestação dos dons do Espírito, do poder de Deus, nunca podemos estar a ficar fixos naquele poder, naqueles dons, naqueles milagres. Não. Temos que ir a Jesus. Porque o Espírito Santo vai encaminhar-nos sempre para Jesus. Nosso coração tem que estar completamente rendido a Jesus. Muitas vezes nós passamos muito tempo a falar acerca do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está cá para revelar Jesus. Quanto mais tempo nós passamos com o Espírito Santo, mais nós vamos ficar apaixonados por Jesus. Mais vamos estar rendidos aos seus pés. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia! Nós estivemos a cantar com tanta força e agora estava com dúvidas que vocês estavam acordados. Uma história que eu estive a ler nos últimos dias é em 2 Crónicas. A história se passa no capítulo 5, 6 e 7, em que é a história de Salomão, rei Salomão, filho de Davi. Davi tinha um grande desejo no seu coração de criar um templo, edificar um templo digno de Deus, para que Deus não ficasse a viver numa tenda, um tabernáculo, com a Arca da Aliança ali dentro do tabernáculo, mas que tivesse uma casa digna, um templo. Então ele fez a maquete toda, o desenho todo, e Deus disse: não vais ser tu a edificar este templo. Obrigado pelo esforço, pelo teu desejo no coração, o coração puro a buscar-me, mas não vais ser tu a fazer isto. Eu vou usar o teu filho. Então o que é que David fez? Preparou todo o material para fazer esta obra tão grande, preparou todo o material, separou e diz: ok, filho, está aqui tudo. Podes depois edificar o templo do Senhor. Em que ele depois começou a edificar o templo, em que pessoas de todo o lado trouxeram ouro, prata, madeiras, tecidos, para fazer os utensílios do templo.
Há histórias que eu não sei se são bem verdades, mas é impressionante esta história, que até ouro foi trazido do Brasil para edificar o templo. Não sei se é bem verdade, mas eles dizem que há algum tipo de ouro que só se encontra no Brasil, que está mencionado na Bíblia. Então não sei se é bem verdade, mas é interessante, que é de todo o lado, dos confins da terra, foram transportados para edificar o templo do Senhor, em que era uma obra impressionante. E quando terminou, em 2 Crônicas 5, diz assim, versículo 1, e assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas de Davi, o seu pai, que havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, e pôs entre os tesouros na casa de Deus. E consagrou Salomão os anciãos, e depois está aqui a explicar toda esta consagração, este processo. E o que é interessante aqui é, em versículo 13, que chegaram todos os levitas, que eram os homens consagrados, para servir na casa do Senhor. Não é somente o grupo de louvor, mas os servos na casa do Senhor. E chegaram, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram os trompetes e cantaram para fazerem ouvir. Isso é som, para fazerem ouvir. Isso é que é decibéis. Isso é... E cantaram para louvar o Senhor e render graças. E quando levantaram eles a voz com trompetes, com símbolos, aleluia, gosto de símbolos, e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, por causa da glória do Senhor. Encheu a casa de Deus. Eles edificaram a casa, prepararam a estrutura, prepararam os instrumentos, o serviço, mas depois não somente houve uma preparação, mas depois em uníssono, em união, significa todos em união, começaram a adorar, começaram a louvar. Nós nunca podemos pensar que esta glória de Deus vai vir sobre a nossa vida se nós não estamos em união. Se nós estamos um de cada lado, eu não concordo com isto, eu quero fazer isto, eu gosto da igreja, mas não concordo com isto ou aquilo com o outro. A glória vai descer quando há união. Em uníssono, buscaram a presença de Deus. Em união, buscaram a presença de Deus. Em união, depois a glória caiu. Nós podemos ter bons músicos, pessoas lindas aqui, pessoas maravilhosas de estar e para partilhar uma boa refeição, mas tem que haver união do Espírito, em que todos nós buscamos a presença de Deus. Todos nós rendemos todo o nosso talento perante Ele e dizer: Deus, eu quero louvar-te, quero engrandecer o Teu nome, Tu és o centro da minha vida. É que eles disseram, não era uma coisa muito complicada. Somente disseram que para louvarem o Senhor, porquê? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não louvaram porque o templo estava bonito. Não louvaram porque os instrumentos eram bonitos. Não, louvaram porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Ao longo depois desta cerimónia de consagração do templo, Salomão começa a falar com o povo. Vemos em capítulo 6. E depois Salomão faz uma oração a Deus, em que nós podemos ver que esta oração que ele faz, ele está a interceder, ele está a ficar na brecha. Ele está a ficar na brecha entre o povo e Deus. Ele está a dizer: Deus, e se isto acontece, por favor, lembra o que é que nós estamos aqui a fazer. E Deus, se o meu povo faz isto, lembra o que é que nós estamos aqui a fazer agora. Então ele está a fazer essa intercessão, está a ficar na brecha. Deus, tem misericórdia, porque nós sabemos que nós somos humanos.
Nós falhamos. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. E ele começa a orar. E ele ora e ora durante todo este capítulo. E depois em versículo 1 de capítulo 7, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles prepararam todo o cenário. Colocaram os sacrifícios sobre o altar, mas depois não acenderam o altar. Colocaram todo o cenário, colocaram os instrumentos, os músicos, tudo em união, tudo em um acordo. Começaram a louvar ao Senhor. A glória começou a encher o templo. A nuvem da glória encheu o templo, mas faltava o fogo. Faltava o fogo. O fogo depois só veio quando Salomão ficou na brecha e disse: Deus, tem misericórdia. Lembra que estamos a fazer a intercessão, a ficar na brecha. Deus, provavelmente um dia vai acontecer certas coisas. Eu espero bem que não. Mas se acontecer, lembra disto que está a acontecer agora. Lembra esta consagração. Lembra o que está aqui a acontecer. Depois veio o fogo do Senhor e consumiu o que estava no altar. Ele se agradou do que estava a passar ali. A seguir, o que acontece é que acaba toda a festa. Salomão, o rei, vai para casa, vai se deitar e Deus visita Salomão. Deus visita Salomão de um sonho e começa a falar com ele. E ele celebra uma aliança com Salomão. Uma aliança perpétua, uma aliança de vida, de bênção sobre a sua vida, em que ele dá esta bênção. E quando eu penso nisto, eu não posso deixar de relacionar isto com a vida de Jesus. Mas como é que é possível ver Jesus nisto? Como é que é possível? Então Jesus veio à Terra para fazer intercessão para nós, ficar entre nós, humanos, pecaminosos, e entre Deus Todo-Poderoso. O fogo de Deus caiu em Pentecostes e Ele fez depois uma aliança conosco. Deus depois fez uma aliança conosco, diz: esta é a minha noiva, a igreja. Esta é a minha noiva, a igreja. Este é Jesus. É que nunca podemos tirar Jesus do cenário. Jesus está sempre presente, em toda a Bíblia. Sempre presente. Em que quando nós focamos em este fogo de Deus, manifestação do poder de Deus, logo a seguir há uma aliança. É uma aliança com Deus. É uma aliança. Nós não podemos dizer, ok, é uma aliança, é somente um acordo, pode ser com qualquer pessoa. Não, é uma aliança que, quando nós pensamos em aliança, é uma aliança de casamento. Em que Deus diz, ok, eu vou dar o meu Espírito como garantia, como anel, a garantir o que vai acontecer daqui a alguns meses. Um anel de noivado. Ele deu o Espírito como um anel de noivado de que vai acontecer daqui a algum tempo, quando o noivo chegar para celebrar o casamento com a noiva. Por isso que o Espírito Santo encaminha-nos sempre para Jesus. O fogo de Deus vai consumir não o templo, não vai consumir as pessoas, vai consumir o sacrifício. O sacrifício é a nossa vida, o pecado. No Velho Testamento, a única forma de haver remissão dos pecados era de verter sangue para cancelar o pecado. E Deus diz, não, eu não vou requerer sangue de pessoas, porque ninguém é perfeito, mas para cancelar o pecado de um homem, eu vou dizer, então, vocês podem matar animais para ficar no lugar do pecado de um homem.
Até que chegou ao ponto em que Jesus foi dado o homem perfeito para verter o seu sangue, para limpar o pecado de toda a humanidade. Por isso que, quando nós vemos que o fogo de Deus cai sobre a nossa vida, o fogo de Deus do Espírito Santo cai sobre a nossa vida, todo o pecado, vai consumir todo o pecado em nós. Vai consumir tudo que nós pensamos que é justo, que é reto. E porque é que nós apresentamos no altar? Ele vai consumir isso. Mas nós temos que ter o altar pronto. E esse altar é esta união, a união do Espírito, essa consagração, preparar o altar todo. Em 1 Coríntios 2:10, diz que, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, pelo qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente de Deus. O Espírito de Deus é-nos dado como aquela aliança de noivado, mas para revelar todos os mistérios de Deus, que é Jesus. Jesus é a manifestação de Deus. Jesus em João 1 diz que Jesus é o Verbo fez carne, habitou entre nós, é aquela manifestação de Deus, é Jesus. Então se o Espírito revela Deus, o Espírito revela Jesus. Jesus é aquela manifestação, é o nosso noivo, em que nós vamos fazer mais e mais revelar aquelas profundezas de Deus. O Espírito, que é o fogo de Deus, estando no nosso coração, vai revelar Jesus. Muitas vezes nós perguntamos, eu não estou a entender muito bem a palavra de Deus. Esta Bíblia, que é a palavra de Deus, que é Jesus é a palavra de Deus. Eu não estou a entender muito bem isto. Passa tempo com o Espírito Santo. Ele vai revelar Jesus. Ele vai revelar a palavra. Passa tempo em ficar em fogo para Deus. Mas como é que eu fico em fogo para Deus? Passa tempo na sua presença. Diz a Deus, eu quero mais de ti. O fogo vem quando há um sacrifício. Então, se queremos mais fogo, coloca mais sacrifício. Quando nós queremos, eu quero mais do fogo de Deus, então coloca mais coisas em cima do altar. Larga mais coisas perante Deus. Mas isso é a minha personalidade. Larga mais coisas no altar de Deus. Se queres mais o fogo de Deus, larga mais coisas no altar de Deus. Coloca mais áreas da tua vida. Quanto mais tu colocas sobre o altar, mais o fogo de Deus vai consumir. Mais vai ficar em fogo para o Senhor. Quanto mais em fogo para o Senhor nós estamos, mais revelação vamos ter da palavra de Deus e de Jesus. Isto faz sentido para vocês? Mais ou menos, não é? Muitas vezes nós ficamos tão envolvidos em ministrar, fazer este serviço aqui, ministrar para Jesus. Isto é tudo muito bom. Tocar, louvar, servir a casa do Senhor. Nós estamos a fazer para o Senhor. Não estamos a fazer para homens, que é fantástico. É o primeiro passo. Fazer primeiro para o Senhor é o primeiro passo. Mas, porquê é que nós não fazemos ao Senhor? Que tudo que nós fazemos seja ministração a Ele. Louvor a Ele. Não para Ele. Não para que Ele fique agradado por isso. Vamos servir e tudo. Não. Ministração a Ele. Nós amamo-lo. Estamos com Ele. A ministrar a Ele. Ministrar a sua presença. O Espírito Santo faz isso. E nós, como amados, noiva de Cristo, devemos derramar tudo para Ele. Não é para Ele, mas a Ele. É derramar tudo, a adoração a Ele. Nós dizemos, nós estamos a fazer este trabalho para o Senhor. É verdade. Ele é o nosso Senhor e nós fazemos o trabalho, o serviço para Ele. Vivemos a nossa vida para Ele ficar agradado. Mas e se nós vivemos a nossa vida totalmente virada a Ele? É que não é somente para Ele ficar agradado connosco, mas que é tudo para Ele, é tudo nele. E quando nós vivemos aquelas passagens bíblicas que nós nele e nele em nós, muitas vezes nós sentamos, como é que isso funciona? É quanto mais nós estamos na sua presença, quanto mais tempo passamos com Ele, vai passar de ser um serviço para ser uma vida.
Vai passar a ser não eu que vivo, mas Cristo que viva em mim. Não é um serviço que eu estou a fazer para agradar a Cristo, mas Cristo está a viver em mim e é uma união completa, em que há esta transformação completa. E quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais somos transformados. E como é que nós fazemos esta ministração a Jesus? Em vez de ministrar para Jesus, ministrar a Jesus diretamente. Como é que nós fazemos isso? Primeiro é iniciar com ação de graças. Entramos nos seus átrios com ação de graças. Então, primeiro é dar graças ao Senhor. Tal como aqui, Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Primeiro, dar graças ao Senhor. Primeiro, começa o teu tempo de oração a dar graças ao Senhor. Deus, obrigado por minha família. Obrigado por este dia. Começar com as coisas mais normais. E depois é começar a dizer a Deus, obrigado por a salvação. Obrigado porque Tu habitas no meu coração, através do Espírito Santo. Obrigado porque nós temos este relacionamento. Dá graças, passa tempo a dar graças ao Senhor. E depois começa a louvar a Deus. O que é louvor? É declarar a sua identidade de uma forma audível. Então, por isso que as músicas de louvor normalmente são mais animadas, não é porque nós, quando nós declaramos quem Ele é, nós ficamos mais animados. São declarações. Não é somente um tempo de amor perante Deus, mas é um tempo de declarar quem Ele é. Por isso que as músicas são um pouco mais animadas. Mas não tem que ser. Nós podemos estar no nosso tempo e dizer, Deus, Tu és a cura. Deus, Tu és o perdão dos meus pecados. Começar a louvar Deus. Declarar a sua identidade sobre as nossas vidas. E depois, terceira forma de nós termos esta ministração a Jesus, este fogo de Deus arder no nosso coração, é nós estamos debaixo da sua autoridade. Em que nós rendemos tudo no altar. Em que nós dizemos que não a minha vontade, Senhor. Não os meus pensamentos. Não o que é que eu estou a querer fazer, os meus sonhos e ambições, mas a Tua vontade. E depois de declarar quem Ele é, nós largamos tudo aos Seus pés. Dizemos, Deus, eu não quero nada disto. E isto é tudo Teu. Isto é tudo Teu. E usa o que é que eu estou a fazer. Usa a minha respiração, a minha força. Usa para Ti, Senhor. E quando nós fazemos isto, nosso foco é 100% em Jesus. Nosso foco é 100% em Jesus. Quando nós ministramos a Jesus, o Espírito Santo começa a trazer revelação do que está no coração de Jesus. Aqueles segredos, aqueles mistérios de que está no coração de Jesus. O que é que Jesus está a pensar? O que é que Jesus está a olhar? E o que é que está no coração de Jesus? É a sua noiva, em que toda a humanidade que faça parte de ser essa noiva. Então, quando ele pensa, o coração de Jesus, do noivo, bate pela noiva. Mas ele quer que toda a humanidade seja salva, que venha fazer parte desta noiva. Então, Jesus pensa em nós, em todo o tempo, em toda a hora. Pensa em nós. Pensa em nós sobre o que está a passar. Pensa nas pessoas que ainda não conhecem Jesus e não conhecem como Senhor e Salvador. Ele pensa nisso. Por isso que quanto mais tempo nós passamos com o Espírito Santo, em oração, ministrar a Jesus, render-nos a Jesus, o que é natural é que Jesus vai começar a revelar segredos. E o segredo vai ser, olha, lembras daquela pessoa no teu trabalho que não me conhece ainda? Olha, ele está pronto. Fala com essa pessoa acerca de mim. Ele vai começar a revelar estes pequenos segredos. Segredos que são mistérios para nós ainda, mas são pessoas a querer vir à salvação. Pessoas a serem transformadas. Muitas vezes nós dizemos, quais são estes mistérios? Muitas vezes a palavra conhecimento não é mais nada de que pessoas, revelar coisas na vida de pessoas que inibem para chegar à presença de Jesus. Em que Jesus vê, ok, essa pessoa está a passar por isto, isto e aquilo, tem essa doença, então esse é um bloqueio para chegar à minha presença. Então eu vou revelar esse mistério a alguma pessoa para quebrar aquela barreira, para chegar a Jesus. É tudo acerca de Jesus.
Nós nunca podemos estar a ficar a adorar as curas, a adorar a manifestação do Espírito, mesmo a adorar, a gostar. Não, é tudo acerca de Jesus. A intenção é sempre Jesus, para ver restauração completa a Jesus. Quando nós estamos na presença de Jesus, não é somente uma salvação, que nós temos a pensar uma salvação limitada somente à remissão do pecado e de acesso a uma vida eterna, mas quando nós passamos tempo com Jesus, há uma transformação total da nossa vida. Ele transforma-nos de uma forma totalmente diferente. Há uma glorificação deste corpo, desta vida que nós estamos a viver, mas temos que passar mais e mais tempo na sua presença, a ministrar para Ele, a conhecê-lo. Há tantos relatos na Bíblia, até Moisés, quando passou tempo na presença de Deus, o seu semblante brilhava. Ele era transformado. Tantas pessoas foram transformadas ao passar tempo com Deus, ao passar momentos na glória de Deus. Eram transformadas. Transformação. Quando nós passamos momentos com o nosso noivo, com o nosso Salvador, com Jesus, há transformação. O nosso inimigo sabe que basta criar distrações para tirar nossa atenção de Jesus, porque logo ali Ele vai vencer a nossa vida. Não é preciso criar uma vida pecaminosa, não é preciso criar um grande distúrbio, mas basta pequenas distrações de tirar o nosso afeto, o nosso coração, de estar rendido a Jesus. Ele sabe que se Ele faz isso, vai conseguir trazer a nossa vida à paragem, à falta de comunhão com os irmãos. Ele vai começar a trazer situações na nossa vida que nós ficamos parados. Quando nós estamos parados, nós não estamos a dar fruto, e fruto é trazer mais e mais pessoas ao conhecimento de Jesus. Por isso que essa intenção do nosso inimigo, do diabo, é isso mesmo. Criar pequenas distrações. Até muitas vezes são boas, agradáveis, até são amizades cristãs, mas que tira a nossa atenção de Jesus. Nunca podemos deixar que o nosso coração fique afastado de Jesus. Mesmo que se nós temos que dizer não a certas coisas. Dizer, não, hoje não dá para tomar café contigo. Hoje não posso fazer isso. Hoje não. Porque nosso coração tem que estar completamente rendido a Jesus. Nós temos que proteger esta busca, porque vai estar a vir tanta coisa para distrair a nossa atenção. E são aquelas pequenas coisas que vão tirar a nossa atenção do nosso noivo. Vão tirar a nossa vida daquela rendição completa à sua vida. Por isso que se estás aqui hoje e que não conheces Jesus como Senhor e Salvador, é o dia de fazer as pazes com Deus. Dizer, Deus, eu quero render a minha vida nesta hora totalmente a Ti. E se estás nessa posição, eu vou conduzir-te numa oração de salvação, em que é o primeiro passo para iniciar este relacionamento com Jesus. Então vamos orar todos em conjunto. Jesus, obrigado porque Tu vieste à terra para morrer na cruz por mim, para que eu pudesse ter um relacionamento contigo. Nesta hora eu peço perdão por todo o meu pecado e eu aceito-te como Senhor e Salvador da minha vida. Obrigado, Jesus. Este é o primeiro passo para entrar no relacionamento com Jesus. Primeiro é colocar a tua vida sobre o altar e dizer, Jesus está aqui. Eu não quero mais governar, está aqui. Se fizeste isso pela primeira vez, é o teu aniversário hoje. É o primeiro dia da tua vida. Uma nova vida. Por isso, parabéns.
Eu sei que quase todos aqui já aceitaram Jesus no passado, mas talvez há distrações na tua vida e não há um foco em Jesus. Talvez sejam coisas boas ou talvez sejam coisas bem más. E hoje é o dia de voltar a tua atenção, o afeto da tua vida, a busca do teu coração para Jesus. Sendo Ele a tua paixão, sendo Ele quem preenche todas as áreas da tua vida, quem Ele que é a tua vida. E nesta comunhão, novamente, tu vais encontrar soluções que não pensava que havia soluções. Vais começar a encontrar vida onde pensavas que era só morte. Vais começar a ter esperança onde pensavas que não havia esperança. As coisas vão começar a ser transformadas com a glória de Deus, porque há esta comunhão. Por isso que com todos os olhos fechados, com todos a cabeça curvada, vamos só colocar a mão sobre o nosso coração e dizer: Jesus, perdoa-me pelas distrações. Eu coloquei outras coisas no teu lugar. Talvez consegues pensar em coisas que tu tens estado a colocar no lugar de Jesus. As distrações da tua vida. Com os olhos fechados, faz um compromisso para largar essas coisas e buscar inteiramente Jesus. Ora comigo: Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu vou buscar-te, Senhor, primeiro do que todo o resto. Eu rendo a minha vida totalmente a Ti. Não somente para seres o Salvador da minha vida, mas para seres o meu Senhor e o amado da minha alma.